Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós teremos uma palestra especialmente por Claudio No. Claudio No já fez parte de diversas pesquisas e eu espero que vocês consigam absorver toda essa informação, essa experiência de uma pessoa que tem muito chão, muita experiência, um trabalho especial, excepcional dentro do mundo de inteligência artificial. Vou mostrar para vocês agora que nós temos uma comunidade no Discord, a Sétimo Reino IA Brasil. É uma comunidade onde nós temos diversas pessoas como profissionais, pesquisadores, pessoas que realmente são engajadas no mundo da IA e que podem ajudar e muito as pessoas que têm alguma dúvida ou que você que quer receber alguma notícia. É super importante participar dessas comunidades. Nossa comunidade conta com alguns canais no Discord, onde você pode ter acesso a informações sobre eventos, como este evento que nós estamos divulgando. Canal de inteligência artificial, onde nós temos diversos links, diversos contatos de conteúdos interessantíssimos dentro do mundo de inteligência artificial, inclusive até podcasts que o Gibran manda aqui para a gente. Então, assim, não perca essa oportunidade de fazer parte da nossa comunidade. É um excelente canal de comunicação. Aqui você vai ter acesso a tirar dúvidas sobre problemas que você tenha na hora de fazer algum código ou coisa do tipo. Futuramente, em um futuro próximo, teremos também um canal para vagas, de comunicação de vagas e oportunidades dentro do mundo de IA. E também um canal de network para você se conectar com outras pessoas, compartilhar seus contatos, LinkedIn, e diversas oportunidades que você pode ter de se engajar com outras pessoas. Nossa comunidade hoje, ela tem cerca de 70 a 80 membros, mas ela está crescendo em uma velocidade significativa. Então, eu espero que você tenha essa oportunidade de estar conosco na nossa comunidade. Vai ser um grande prazer ter vocês. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Gibran, que vai conversar com vocês. Pessoal, bom dia. Agradeço a todos aí pela presença. Agradeço também ao Claudio No, que daqui a pouco vai falar com a gente. Pessoal, essa é a primeira palestra, né? O primeiro evento aí da nossa comunidade, inauguração da comunidade. Este mês a gente vai ter mais um evento agora, no final do mês. Em breve vocês vão ficar sabendo. Então não deixem de entrar no Discord. Vou brevemente apresentar o Claudio No, que em seguida já vai começar com a nossa palestra, né? Claudio No, ele é VP Fellow for AI, chefe da AI Labs da Palo Alto Networks, inclusive ele está completando 1 ano agora lá já. Ele lidera novas pesquisas e produtos em análise de séries temporais, causalidade, computação neural simbólica. Anteriormente, trabalhou com aprendizado de máquina, aprendizado profundo no Google. É co-criador do Keras, que é um pacote de Deep Learning para quantização sobre o Keras, com suporte para quantização automática, que o CERN utiliza, né, e foi capa da Nature Machine Learning em agosto agora de 2021. Claudio No também foi VP de Engenharia de Software, aprendizado de máquina, aprendizado profundo na NVXL Technology, fez um trabalho seminal em inteligência artificial na Synopsys, Inc., e abriu o site da Cadence Design System no Brasil, sendo o GM do site, após a aquisição da Jasper Automation, onde foi vice-presidente sênior mundial de pesquisa e desenvolvimento. Claudio No também possui mais de 80 artigos, patentes, prêmios acadêmicos e da indústria. Atualmente é professor convidado de aprendizagem profunda da Universidade de Santa Clara, Califórnia, e anteriormente foi professor associado de Ciência da Computação na UFMG Brasil, quando participou do concurso de programação da ACM para o Hemisfério Sul. Ele tem um PhD em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Stanford, MBA pelo IBMEC Business Schools, MCS, mestrado e BSEE, Summa Cum Laude, pela UFMG Brasil. Quero agradecer mais uma vez o Claudio No, e agora é com vocês, espero que vocês gostem da palestra. Na verdade, eu esqueci de uma coisa.
que eu fui também, como é que fala, o criador fundador da Kunumi, como a primeira empresa de Deep Learning, onde eu conheci o Gibran. Eu que montei a Exatamente. estratégia original da Kunumi, em Exatamente. Bem 2014. lembrado. Tem condição de colocar meus slides? Ou eu tenho que... obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e na verdade, eu decidi botar nessa apresentação 2 tópicos. Em primeiro lugar, falar um pouquinho de quem sou eu, falar um pouquinho de It's All About the Journey e como que você pode fazer, como minha experiência de como montar um Applied Research Organization em uma high-tech company, tá? E finalmente eu vou falar um pouquinho sobre Log2NS, que é uma coisa que a gente tem trabalhado que tem a ver com computação neurosimbólica. O Gibran já falou essa parte, a única parte que está faltando aqui, só uma correção, Gibran, talvez tenha sido erro meu na hora que eu coloquei. Eu não participei, mas eu que fui a pessoa que levou a SM Programming Contest para o Hemisfério Sul, em 98. Essa é a capa da revista Nature Machine Intelligence que apareceu em agosto de 2021. E, na verdade, esse trabalho foi o trabalho em conjunto que a gente fez enquanto eu estava no Google, junto com o pessoal no CERN, para poder fazer máquina de inferência rodando a menos que 1 microsegundo por inferência. Eu brincava muito com eles, falando que a gente estava, que o título do paper tinha que fazer como fazer machine learning para achar a partícula de Deus, mas eles não gostam muito quando falam que o Higgs of Boson, Boson of Higgs é partícula de Deus, né? Então acabou que foi esse o título da apresentação do paper. Por que eu falei It's All About the Journey? Porque, na verdade, esse artigo eu estava comentando com alguns ex-alunos meus na UFMG e eu estava mencionando para eles que em 1989 eu tinha feito uma revisão no mestrado da SCC da UFMG sobre Systolic Arrays, na disciplina de arquitetura de computadores do professor Najib. E basicamente esse artigo é sobre como implementar isso para fazer Machine Learning Acceleration, tá? E isso ocorreu 32 anos depois que eu publiquei esse review de Systolic Array. Para te falar a verdade, eu nem queria fazer o review de Systolic Array na época. E demorou 32 anos para aparecer na capa. E na verdade não são 32 anos que levou para poder isso acontecer, porque na verdade isso daí é o processo, tá? O processo culmina no que você faz e pode ser que algumas coisas demorem 32 anos para ficar estável, tá? Para estabilizar ou as oportunidades aparecerem. E durante 32 anos eu já criei diversos laboratórios de Applied Research, na Jasper, na Synopsys, na NVXL, e até mesmo no Google mexer com Applied Research. E qual que é a minha dica se você estiver pensando em mexer com Applied Research na organização sua? Em primeiro lugar, você lembra que se você estiver numa empresa, até mesmo no Google hoje em dia, a pressão que existe dos investidores é para entregar produto, não papers, tá? Então, se você for ver na década de 90, muitas empresas aqui nos Estados Unidos tinham laboratório de pesquisa pura, que não tinha vínculo nenhum com produtos, tá certo? Não necessariamente tinha vínculo com produtos, isso daí, durante o processo da empresa, passou a ter um vínculo maior de estar ligado a produtos, e eventualmente esses laboratórios que não são de applied research, eles desapareceram. Um exemplo que eu posso mencionar era o Cadence Labs, que existiu em Berkeley na década de 90, tá? E na verdade, a IBM já passou por essa fase, e outras empresas também já passaram por essa fase. E uma das coisas que acontecem é que os investidores querem ver o que quer que aconteça na pesquisa esteja vinculado ao produto, e não simplesmente pesquisa por pesquisa. Isso não quer dizer que você não tenha oportunidade de desenvolver pesquisa numa empresa, mas que ela vai ser mais direcionada do que você faria se você tivesse uma universidade que não tem
que às vezes não tem necessidade de ter medium term, pelo menos objetivos de médio prazo. Mas o que eu falo sempre é que em todas as posições que eu ocupei, eu sempre botei publicação na minha organização nas OKRs. OKRs, se você não sabe o que significa, Objective Key Results. São os objetivos da sua organização, que você pode mensurar. E tem uma razão muito simples para você fazer isso, é que você não vai conseguir contratar pessoas que publicam nas conferências melhores se você não publicar lá. Porque essas pessoas vão ser altamente procuradas, especialmente se você está falando em AI, e aí elas simplesmente não vão aparecer, não vão nem considerar a sua empresa. Outra coisa que eu sempre falo é para você ver por oportunidades para inovar onde não tem ninguém olhando por elas, tá? Geralmente existem diversas áreas em qualquer tipo de aplicação onde as pessoas não ficam procurando por inovação, e nessas áreas você vai conseguir inovar. Você tem que lembrar que para você conseguir fazer uma inovação na empresa, você vai falhar diversas vezes. Então você tem que aprender que já que você vai falhar diversas vezes, quanto mais rápido você falhar, menos custo você vai gerar para a empresa e menos chance de você ser questionado sobre as inovações que você vai fazer. Inovações que são disruptivas, elas ocorrem de vez em quando, mas inovação contínua é o que vai ocorrer a maior parte do tempo. Então você não deve ter medo de fazer inovação contínua e ficar só procurando inovação disruptiva, porque ela não vai ocorrer muitas vezes. Pra você ver, o meu paper na Nature demorou 32 anos para aparecer na capa da Nature. E na sua vida você vai fazer um número pequeno de inovações disruptivas. Lembra que papers demoram um tempo muito longo para ser publicados, desses dias, especialmente se for papers de conferências, top conferences. Por exemplo, tinha um paper que eu estava trabalhando com um aluno de doutorado, que a gente tentou primeiro Neurips, não passou, tentou ICML, não passou, tentou outra conferência, não passou, mas nesse processo demorou 3 anos para poder tentar publicar o paper. Então, uma das coisas que todas as empresas fazem hoje em dia é usar o archive blog para estabelecer propriedade das ideias que você não for patentear. Eu brinco falando que você deve patentear em lugares onde a resposta seja menor do que 2 anos. E eu falo isso porque, quando eu era professor da UFMG, nós depositamos uma patente em algo parecido que seria hoje em dia o iWatch, para monitoramento médico de múltiplas variáveis, por exemplo, oxímetro e ECG, e o INPI demorou 16 anos para poder responder essa patente. Isso daí é ridículo. Então, é por isso que eu falo, se o lugar demora mais que 2 anos, com a velocidade que está a tecnologia, nem preocupe em patentear nesse lugar, porque você não vai conseguir nem usufruir da patente que você está fazendo, e as patentes hoje em dia são usadas mais de maneira defensiva. Uma das chaves para a inovação é a diversidade, porque se todo mundo pensa da mesma maneira que você não vai inovar, tá? E não tenha medo de dar o acknowledgement, de gratidão às pessoas over time, porque você vai precisar trabalhar em rede, e as pessoas têm que saber que você é uma pessoa que trabalha em grupo e dá acknowledgement para as pessoas over time, senão as pessoas não vão querer trabalhar em grupo com você. E lembra disso, em 30 anos você tem que se reinventar diversas vezes na sua carreira. Eu comecei mexendo com síntese de layout, passei para high level synthesis, trabalhei com engenharia de software e um pouco de formal verification, e agora verificação formal, e agora estou mexendo com inteligência artificial. Só um slide sobre a questão de inovação disruptiva contínua. Lembra que as inovações mais importantes, elas não vão ocorrer em tecnologia, elas vão ocorrer observando falhas no processo
ou no supply chain, onde o produto é usado. Isso daí, na verdade, a primeira vez que eu vi isso daí foi no livro do Peter Drucker, Inovação e Empreendedorismo. Mas só para te dar uma ideia, eu fui vice-presidente da Jasper e uma das coisas que a Jasper fez que mudou o mercado foi que anteriormente você precisava um PhD em tecnologia formal ou matemática para fazer verificação formal de circuitos digitais. Na Jasper, a gente queria vender isso para muito mais gente, não só para lugares que tivessem PhDs, então a gente colocou um conjunto de ferramentas que não tinha nada a ver com formal, mas que permitiu que uma pessoa normal é, é, conseguisse usar a verificação formal sem saber que ela estava usando verificação formal de baixo. Isso fez com que a Jasper ganhasse o prêmio em 2013 ou 2014, 2013 de empresa mais inovadora, entre as 100 empresas mais inovadoras dos Estados Unidos. Como eu falei antes, você tem que lembrar que a maior parte do tempo você vai fazer incremental ou inovação contínua, e você tem que usar isso daí para abraçar que você vai fazer isso a maior parte do tempo para tornar a sua organização crível. Tá? Quando eu falei que inovações disruptivas vão ocorrer poucas vezes na sua carreira, minha experiência é que eu consegui fazer isso daí na minha vida, mas aproximadamente uma vez a cada 5, 6 anos. Se você pensar que eu tenho 30 anos de formação, isso daí te fala, mais ou menos que na minha vida eu fiz 5 a 6 inovações disruptivas. Tá? Isso daí, é claro que se refere a mim, não se refere a outras pessoas. E outra coisa que você tem que lembrar é que a gente tem a tendência a gostar muito das coisas que a gente faz, e você tem que sempre pensar que às vezes você está fazendo uma inovação disruptiva para você, mas para as outras pessoas, elas nem enxergam isso daí. Então, quando eu falo 5, 6 vezes, eu estou falando com relação às outras pessoas enxergarem isso como uma inovação disruptiva. Hoje em dia, mais que nunca, requer muito mais marketing e contato para isso acontecer do que antigamente. Então, não tem nada a ver com técnico. E você veja que eu fui muito cuidadoso em não colocar nesse item aqui, falando que inovação disruptiva tem que ser só tecnológica. Ela não tem que ser tecnológica. Por exemplo, o que a gente fez na Jasper fez com que a gente fosse reconhecido como a empresa mais inovadora dos Estados Unidos. Foi uma coisa que nunca ninguém tinha feito, não tinha nada a ver com resolver, provar circuito eletrônico, novas técnicas, mas tinha que ver como que approach o problema, como chegar ao problema e resolver isso de maneira diferente. E não necessariamente é quem que chega primeiro esses dias, tá? Você tem que lembrar que nada desses dias é feito isolado, então, às vezes, um grupo que chega depois, mas ele tem um networking, tem um grupo, um grupo de suporte, de colaboração muito mais forte que o grupo que chegou primeiro, provavelmente ele vai conseguir reconhecimento e não o outro grupo, tá? E com isso eu parto para mostrar para vocês uma das coisas que a gente fez no nosso grupo. Isso eu estou no Palo Alto Networks há um ano, isso aí a gente desenvolveu no último ano, que é análise de log usando tecnologia formal e machine learning para prevenir survivorship bias. Até vocês vão ver que alguns termos eu não consigo traduzir porque eu nunca pensei no termo em português. Falar um pouquinho sobre o que é o nosso AI Labs, aí falar um pouquinho de formal e mostrar o que é o survivorship bias, machine learning, deep learning com formal, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente fez, mostrar alguns resultados e conclusões. A gente tem o nosso laboratório que trabalha na fronteira de inteligência artificial, aplicado ao Palo Alto Network Business. A propósito, eu esqueci de falar anteriormente que essa apresentação não reflete meu empregador, as visões e políticas e relacionadas ao meu empregador, são pessoais minhas. E especialmente a gente trabalha com séries temporais, inferência causal,
computação neurosimbólica e outras coisas, e eu estou começando a criar atualmente em Palo Alto Networks cultura da gente poder contratar postdocs. Então a gente vai começar a postar posições de postdocs em breve. E como eu falei antes, e o Gibran também, eu trabalhei com tecnologia formal de hardware design por mais de 25 anos. A gente vendeu 2 empresas para Cadence, uma foi a Verplex System, onde a gente tinha competição grande com a Synopsys, outra foi a Jasper, na verdade 70% da empresa chegou a ficar no Brasil, a parte técnica, onde a gente estava com competição com Synopsys e Cadence. Essa foto daqui apareceu no meu Facebook mês passado, mostrando que isso aí foi o grupo original de pessoas que eu aqui no meio, que abriu a Jasper do Brasil. Hoje em dia a Cadence tem mais de 200 pessoas, pela última vez que eu ouvi o pessoal falando, em Belo Horizonte. Uma das coisas que a gente fez foi a primeira empresa na EDA Industry, na indústria de Design Automation, que usou Machine Learning e Formal Technology juntas, mas nessa época a gente estava usando Machine Learning de maneira acessória para fazer a parte formal rodar mais rápido. E o que a gente vai mostrar aqui hoje é a maneira de fazer as duas cooperando. Depois que a Jasper foi vendida para Cadence, eu decidi que eu não ia mais mexer com Formal. E isso daí eu lembro muito bem esse livro do Spock, para quem gosta de Star Trek, porque o Leonard Nimoy, depois de muitos anos, todo mundo só reconhecia ele como sendo Spock, ele escreveu esse livro de não ser Spock. Tá? E o que aconteceu é que mesmo quando eu estava no Google nos últimos anos, formal, e depois eu estar nas outras empresas, NVXL ou mesmo Synopsys, volta e meia formal, sempre o pessoal falava, mas você é uma das maiores assumidades que tem formal, você já vendeu 2 empresas em formal, por que você não quer mexer mais com formal? E no último ano, na verdade, eu decidi falar, ok, então eu vou falar que eu gosto de formal de novo, porque faz parte do meu DNA. Eu vou ver de maneiras de integrar symbolic models com machine learning frameworks para resolver problemas reais. Foi quando na mesma época, eu criei o AI Labs, e uma das áreas nossas do grupo é ver como que a gente pode usar formal e machine learning juntos. E aí, isso daí também me levou a esse outro livro do Spock, porque depois de muitos anos ele falando que ele não era Spock, ele chegou à conclusão que ele é o Spock. Tá? Ele escreveu esse livro depois de muitos anos, depois do primeiro livro. E a razão pela qual a gente quer misturar machine learning e formal é bem simples. Machine learning ou deep learning, eles te dão uma resposta no intervalo 0,1. Vamos botar isso aí de uma maneira bem loose, bem flexível. Não quero definir nada aqui, mas o que eu estou falando é que ele nunca vai falar quando é 0, ele nunca vai falar quando é 1, mas ele vai te dar uma probabilidade entre 0 e 1. Que aí, usualmente eu falo que se ele te dá uma resposta que é 0 ou que é 1, geralmente se você está trabalhando especialmente com Deep Learning, significa que o modelo colapsou, o modelo não está fazendo nada. Só que só formal pode te dar a resposta no conjunto 0, 1. Tá? Então, eu estou falando com Machine Learning de uma maneira bem flexível. Ele te dá uma resposta no intervalo aberto entre 0 e 1. Formal vai te dar uma resposta ou 0 ou 1. E juntos você consegue atingir o espaço fechado entre 0 e 1. O que isso quer dizer? Vocês provavelmente já viram... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vocês já viram esse slide que fala de survivorship bias, essa fotografia desse avião, que na Segunda Guerra Mundial eles queriam decidir onde que eles tinham que reinforce, melhorar os aviões, porque os aviões estavam sendo atingidos pela artilharia alemã. E aí as pessoas viram as marcas das balas nos aviões, isso daqui é uma representação fictícia, claro, e aí eles chegaram à conclusão, alguém falou assim, se a gente puser reforço nessas áreas que estão vermelhas, vai ser melhor para o avião, porque a gente vai evitar que os tiros atinjam o avião e que o avião não caia. E aí um estatístico chegou e falou assim, na verdade isso está errado, porque na verdade esses lugares que não tem bala, significa que o avião nunca retornou.
tá? Então você tem que fazer o reforço onde não tem bala, não onde tem bala. Isso é exatamente o que survivorship bias é, que é o erro sistemático de você entender alguma coisa no mundo quando você está analisando dados só baseado nos casos de sucesso. E no caso de sucesso aqui, a gente está falando dos aviões que retornavam ao aeroporto. E o que você fez na sua cabeça para conseguir resolver esse problema? Em primeiro lugar, você fez um plot em 2 dimensões. Você representou tanto dado positivo quanto negativo, onde o negativo, nesse caso, é a ausência de dado, mas você conseguiu representar graficamente onde está a ausência. Os dados observacionais vão consistir, a maior parte das vezes, de exemplos positivos. Só que para você chegar à conclusão que você tinha que fazer o reforço aqui, você teve que visualizar os dados observacionais e a falta de dados observacionais no espaço bidimensional. Se você não tivesse essa visualização, você não conseguiria fazer insights que fossem bons. Então, esse é o que a gente está tentando resolver. E, na verdade, a gente está mexendo isso no contexto de sistemas que geram logs para a gente. Tá? Que podem ser aviões, circuitos integrados, e no nosso caso, a gente está interessado em firewalls. E a ideia aqui é que é um sistema reativo, é um sistema que ele recebe uma entrada, reage, e ele gera uma entrada para o mundo real, o mundo real reage, ou o sistema seu reage, e gera uma saída, e você está coletando as entradas e as saídas, ou só as saídas, ou um subconjunto delas. E aí eu estou assumindo que existe um modelo matemático em cima desse sistema reativo, e que eu estou coletando logs deles. Eu quero analisar esses logs, tá? Por construção, tá certo? Se você tem um sistema que não crasha, opa, desculpa. Por construção, você sabe que a maior parte das vezes o seu sistema vai ter só comportamentos bons, porque ninguém vai ficar testando um sistema, rodando um sistema que crasha a cada 2 minutos. Se acontece um crash num sistema desses, num firewall, a cada 2 anos ou 3 anos, você sabe que esse é um evento muito raro, que ele pode nunca acontecer. Então, a gente pode falar que logs, por construção, eles vão sofrer de survivorship bias. Qualquer análise que você faz dos logs, pela natureza pela natureza do sistema reativo. E isso daí pode levar insights errôneos, porque você não está tendo nenhuma análise, modelagem do modelo de falha desse sistema reativo, tá? E mais uma vez, como eu falei, a gente já está assumindo aqui que a existência de um modelo matemático aqui, e esse modelo matemático seria capaz de gerar logs da mesma maneira que um sistema real, com algum nível de abstração. Então, essa figura daqui é uma figura que apareceu alguns anos atrás, ela foi reescrita por nós num paper que a gente submeteu e vai resubmeter ele para outro lugar. Mas, basicamente, os logs te dão dados observacionais, as configurações criam os modelos matemáticos para você, e a gente vai usar machine learning e computação simbólica de maneira cooperativa. Isso daí é uma diferença do que a gente fez quando eu estava na Jasper, que um estava subjugado ao outro, mas aqui os dois, um é usado para melhorar o outro e vice-versa. Então, como estatística, como machine learning, a gente tem machine learning, deep learning, word-to-vec, data mining, probabilistic models, e na parte simbólica que a gente tem lógica formal, provas, automated reasoning, ontologies, model checking. E a gente tem uma camada aqui de query, que quando a gente faz um query, a gente ou vai pegar resultados do statistical ou do simbólico de uma maneira unificada, de tal forma que a gente não precise saber qual que a gente está usando. Isso daí vai permitir com que a gente crie hipóteses ou conhecimento sobre o que está acontecendo. Então, só para te mostrar o que a gente está fazendo, em primeiro lugar, no machine learning. Suponha que você tem... O que o firewall faz? O firewall, basicamente, ele checa o tráfego na sua rede e ele redireciona o tráfego para o lugar certo.
tá certo? E bloqueia quando tem alguma coisa esquisita acontecendo no seu tráfego. E hoje em dia, a configuração de um firewall pode ser algo extremamente complicado. E, por exemplo, suponha que você tenha na sua casa, hoje em dia, só para te dar uma ideia, na casa de uma pessoa, aqui nos Estados Unidos, você pode achar 50 dispositivos conectados à rede Wi-Fi dela, entre elas um ar-condicionado. E suponha que você queira saber se o ar-condicionado pode acessar seus dados da sua câmera ou alguma coisa das suas imagens que está gravada em algum lugar, ou mesmo se você está numa empresa, você quer saber se o ar-condicionado pode acessar dados corporativos da sua empresa. Como é que você vai fazer isso daí normalmente? Você pergunta se tem um IoT device, no caso o ar-condicionado. Se o IoT device for chamado de IoT device X, ele pode acessar sua área Trusted Zone, onde a Trusted Zone são áreas que você não quer que nenhum dispositivo que você não conheça possa acessar, porque tem informação crítica. Por exemplo, fotos da sua família em casa, numa casa, ou informação de cliente numa rede corporativa. Aí você pega dados observacionais desse log, dos logs, como é que eles atuaram nas últimas 12 horas. Lembra que a configuração de um firewall você pode pensar que é simples, mas um firewall grande pode ter um número de regras que é extremamente alto. Aí você fala, pro IoT device X1, ele não acessou my trusted zone. Pro IoT device X2, ele não acessou my trusted zone. Pro X3, ele não acessou my trusted zone. E geralmente, quando 3 é um número mágico, que 3 você tenta generalizar qualquer claim, qualquer coisa que você faz para falar, ok, como eu testei com X1, X2, X3 e não achei nada, então eu posso garantir que eu não posso acessar qualquer tipo de IoT device, ele não pode acessar my trusted zone. Na verdade, aqui salto bem grande. Mas geralmente 3 é um número mágico, depois de 3 você fala, parece que o negócio vale para qualquer coisa. E na verdade, isso aqui é um caso que aconteceu no Target aqui nos Estados Unidos, onde 110 milhões de dados de cartão de crédito foram roubados pelo acesso do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado estava ligado na internet do Target e parece que, por algum motivo, na configuração errônea do firewall, ele podia ter acesso aos dados corporativos, tá certo? E foi feito um ataque via ar-condicionado e com esse ataque se acessou os cartões de crédito de clientes, tá? E qual que é o problema que você tem de reconhecer esse tipo de erro? Na verdade, esse problema ele ocorre porque você não sabe o que você está procurando, tá certo? Nesse caso específico, eu estava falando que era o ar-condicionado porque eu sabia do caso do ar-condicionado. Mas a gente, na verdade, tem esse número de de endereço IP do ar-condicionado, que é 192. Na verdade, todos os meus outros dispositivos de IT, eles tinham número começando com 10, estavam na rede 10. Aí você pergunta, mas por que eles aqui estavam numa rede diferente? Alguém configurou ele de maneira diferente. Então, na verdade, você não sabe o que você está procurando. Qual que é o padrão que você quer procurar? E, na verdade, isso daí é a mesma coisa se você está procurando uma agulha num palheiro, só que você não sabe que você está procurando por uma agulha, pode ser alguma outra coisa que você está procurando. E o erro dessa falha toda de análise aqui, que eu postei minha pergunta aqui, mas minha pergunta, ela é falha, porque eu não sei o que eu estou procurando como IoT device. Na verdade, o que eu quero procurar é uma coisa que eu não sei, tá? E o que eu deveria poder fazer é perguntar se os padrões de acesso de um dispositivo qualquer X, eles têm padrões correlacionados com acesso de um dispositivo que pode acessar no Trusted Zone, ou se o dispositivo ele tem um padrão de acesso que não está correlacionado a padrão de acesso do meu Trusted Zone. Isso é uma pergunta mais melhor para ser feita, porque você pode ver que aqui a resposta é 1 e 0, aqui já a resposta é uma resposta. Eu mudei a pergunta ligeiramente e agora minha resposta é entre 0 e 1, tá?
Então, se eu tenho um dispositivo qualquer aqui, que a maior parte das vezes ele atua como um dispositivo que não está acessando a Trusted Zone, mas que eu tenho um pouquinho de acesso dele na Trusted Zone, aí eu tenho o padrão de acesso dele, eu analisando o padrão de acesso, começa a virar uma pergunta muito melhor que ser feita. Então, qual que é a ideia da parte de análise de logs usando Machine Learning? Primeiro, isso aqui que eu acabei de descrever para vocês, é exatamente a criação de embeddings em cima das entidades que você quer testar, ou Word2Vec, ou então Glove. E a ideia toda é que você faz análise dos dados do log, sumariza eles em cima de Global Embeddings. A gente faz clustering. Lembra que eu falei no negócio do avião, que a ideia era você poder fazer visualização disso em 2D. Então, a gente cria visualizações 2D com os clusters que a gente criou. E uma das coisas que é importante saber é que esses clusters têm que ter o tamanho certo. Tá? Se o cluster tiver tamanho errado, você pode pegar alguma coisa, você pode pegar algum espaço desse que você não queria. Esse aqui, alguns plots, eles não são tão bonitos quanto os plots dos aviões que a gente mostrou. A gente está trabalhando em outras técnicas para melhorar os plots. E o que é importante é que você precisa saber o que está missing. Isso é uma parte extremamente importante, porque isso faz a diferença entre o seu cluster ser desse tamanho e o seu cluster ser esse tamanho aqui. E uma das dificuldades que você tem é como que você mede o que está faltando nos seus logs. Tá? Porque uma coisa é botar pontos aqui, outra coisa é eu não saber o que está faltando. E essa ideia que o Machine Learning ele é muito bom para fazer isso. O Machine Learning você pode pegar e falar o seguinte, me dá alguma coisa que não está aqui. Tá? Se você sabe como direcionar a pergunta, o Machine Learning sabe como responder. E uma vez que você tem os clusters, você pode chegar e pedir para o Machine Learning falando assim, mas não, Machine Learning não, desculpa, formal. Você pode chegar para o engine de formal e falar, me dê alguma coisa que não está aqui, aqui, aqui e aqui. E ele vai retornar para você esses pontos azuis. Só que os clusters já te dão bastante informação, porque eles te falam como que o dado está agrupado e até mesmo quais são os outliers dos grupos. Tá? E, na verdade, a gente começou a analisar tráfego de firewall. Isso aqui era um firewall nosso interno. E a gente fez exatamente isso que eu mostrei para vocês. Criou Global Embeddings, criou clusters e começou a ver o que tinha nos clusters. E aí a gente notou isso daqui. Se você olhar para esse entry aqui do cluster, você vai ver que esse log daqui está acessando Coinbase. Então, a primeira pergunta que você queria fazer era o seguinte, como que pode Coinbase estar aparecendo no meu cluster? Isso significa que tem algum usuário fazendo mineração de alguma coisa? Por que apareceu isso daí? E aí vai para a segunda pergunta, que é, o que isso está relacionado? Com que isso daí está relacionado? E aí que entra o formal. Porque a nossa ideia é de você chegar e usar. Até agora eu falei basicamente Statistical Learning, mas eu já falei para vocês que o formal pode ser usado para ver os buracos na hora de criar as visualizações. E, na verdade, agora a ideia toda é que você use, quando você vai tentar depurar qualquer coisa na sua vida, até montar uma hipótese, você faz perguntas positivas, faz perguntas negativas e o processo de depuração é exatamente o conjunto de perguntas que você vai fazendo, positivas e negativas, até criar uma hipótese sobre um assunto. E, na verdade, as perguntas, se elas estão no log seu, são perguntas positivas, se são geradas pelo Machine Learning, porque o Machine Learning é uma forma de você sumarizar o que está, os Global Embeddings são uma forma de você sumarizar o que estão nos logs, e esses logs podem ser terabytes de dados, então você gera mecanismo de sumarização dos dados. Mas, na verdade, você pode usar perguntas que têm coisas muito mais complexas. Por exemplo, eu quero um endereço IP que não seja esse daqui. E como você monta isso daqui com um query que ele é bem mais complexo, aí você pode gerar perguntas por formal. Então, eu estou basicamente falando que
perguntas negativas ou não existentes nos logs, eles são respondidas pelo formal. Perguntas que já existem, dados nos logs, eles são respondidos pelo próprio log. E eu brinco basicamente falando que, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, então, passando por uma explicação que tenha coraçãozinho, carinha feliz e etc e tal, que aí fica mais fácil de entender. Basicamente, o que a gente está tentando montar com essa árvore de decisão, até você ter uma hipótese, é montar um mapa mental na sua cabeça para poder depurar por que um problema está ocorrendo, tá? Isso daí é uma técnica que é um mind map, que é um grafo de maneira não formal, é um grafo bem onde os nodos do grafo e os edges podem ser qualquer coisa, e que você usa para poder montar um mapa formal para resolver algum tipo de problema. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente viu que tinha um problema no Coinbase, aí a gente quer ver o que o Coinbase está correlacionado. Então, primeira coisa que você quer perguntar é: quais são os IP addresses que acessaram o Coinbase? Isso daí está nos logs. Outra pergunta que você tem pode ser: quais IP addresses não estão nos logs e eles podem acessar o Coinbase também? Como eles não estão nos logs, você tem que fazer uma consulta formal, ao modelo formal. E outra pergunta que você poderia fazer seria: tudo bem, quais IP addresses nunca podem acessar o Coinbase? Você viu que eu falei duas perguntas. Quais IP addresses poderiam acessar o Coinbase, mas não estão? E quais IP addresses nunca poderiam acessar o Coinbase? Então você pode ver como essa análise aí não relaciona mais com logs, porque é informação que não estava lá antes. Essas informações elas têm que ser feitas por um modelo de prova simbólica ou formal. A partir daí você consegue montar um mapa. Você gostaria de saber, por exemplo, quais são os apps, por exemplo, existiu o app de file transfer no mesmo tempo em que o Coinbase foi acessado, e você pode ver que isso daí implica que você tem que ter uma lógica temporal em cima de todo o seu modelo. Se por acaso existiu file transfer junto com o Coinbase, junto com acesso à criptomoeda, muito provavelmente isso daí significa que na sua empresa está acontecendo roubo de informação privilegiada. Tá certo? Outra pergunta que você pode fazer é: suponha que eu tenho Coinbase, suponha que eu tenho agora, vejo os apps que estão sendo usados, fazendo a mesma técnica, e suponha que agora eu tento fazer a correlação com o machine load, com o seu firewall, na mesma hora que está ocorrendo o acesso do Coinbase. Provavelmente você está tendo acesso de machine load, o machine load está aumentando na hora que você acessa o Coinbase. Isso significa que você não está fazendo roubando informação privilegiada, mas você provavelmente está violando o que acontece na empresa, porque você está usando a rede da empresa e as máquinas da empresa para fazer mineração de Bitcoin, tá? De criptomoeda. Embora isso aqui seja um problema muito menor do que o primeiro, tá certo? Isso aqui ainda por si só é um problema ainda muito sério na empresa, porque viola a regra de acesso da sua empresa, tá? Mas basicamente montando esse mind map, o sistema, a gente consegue analisar isso, a gente consegue determinar o que está acontecendo. Então, resumindo a maneira como é que o machine learning formal podem ser usados de maneira conjunta, tá? Em primeiro lugar, você tem que ter um modelo do sistema reativo que você vai usar, um modelo formal, para o pedaço que você vai fazer análise, pelo menos. A gente coleta logs que representem os dados observacionais desse pedaço do sistema reativo que a gente vai modelar. A gente analisa as entradas de log para criar global embeddings, usa os global embeddings para agrupar as entidades dos logs de maneira conjunta, cria um mecanismo de visualização desses clusters com visualizações inteligentes, e a gente quer poder enxergar os outliers, os clusters e as correlações entre os clusters. Em cima disso, a gente começa a iterar, criando hipóteses, que são as perguntas que você quer fazer sobre o sistema, e aí a gente faz a correlação entre os formal queries e os queries para machine learning, que eles sumarizam para você o que está acontecendo no sistema,
Isso daí é o que a gente está falando, que a gente está usando de uma maneira bastante simples, num sistema neurosimbólico, e a partir disso você consegue confirmar ou não confirmar hipóteses sobre o que está acontecendo no sistema, e essa parte atualmente do sistema ela é manual. Essa figura resume bem o que a gente está fazendo, tá certo? E vocês podem ver que você pode fazer queries aqui, tanto sobre dados que estejam nos logs, ou queries positivas que não estejam nos logs, como queries negativas que não estejam nos logs, e essas vão ser direcionadas para o engine formal, de maneira automática. Então, conclusão, eu mostrei para vocês como é que Machine Learning e Deep Learning pode ser usado em conjunto com modelos formais para evitar survivorship bias em sistemas reativos como firewalls. A gente tem o primeiro produto no mercado que usa reasoning neurosimbólico. Eu mostrei para vocês como Log2NS habilita usuários a construir conhecimento e formar hipóteses quando você está querendo depurar situações nos logs. Tá? Isso daí é especialmente importante se você está tentando depurar o que a gente chama de patient zero, de um problema. E esse problema é raro. Tá? Claro que se o problema for comum, ele já apareceu nos logs e aí não tem problema nenhum. A gente, trabalhos futuros, a gente está olhando como automatizar o processo de query do sistema. A parte muito importante do trabalho é você poder estimar o que está faltando. E estimar em formal verification, isso daí a gente chama radius of verification, verification radius, o raio de verificação, que é basicamente você estimar o tamanho daquela bolha que eu mostrei, só que em vez de explicar a bolha que eu mostrei, é mostrar o tamanho da bolha que está faltando. Isso daí tem bastante correlação, na verdade, com reinforcement learning, isso tudo que eu falei, especialmente na parte de episódios, como que você faz playing episodes. E você imagina que se você tiver um episódio que você quer testar do sistema e algumas situações são extremamente complexas e você pode nunca atingi-las, porque a probabilidade de falha é muito baixa, você, na verdade, pode usar a parte formal para gerar partes dos episódios a partir de estados anteriores, para guiar o sistema a chegar a estados raros que você nunca conseguiria por simulação. E com isso eu encerro a minha apresentação. É isso, pessoal. Claudionor, muito obrigado. Hoje nós temos algumas perguntas, Claudionor, dos nossos, posso falar, telespectadores? A primeira pergunta ela vem da Juliana Santos, ela é de Minas Gerais e trabalha no RH da 4UC, com tecnologia voltada para digital signage. A Juliana, ela perguntou: como o IA pode contribuir para a motivação e retenção de pessoas nas empresas, se adaptando à nova geração que já nasce com a tecnologia sendo inserida em sua rotina habitual desde a infância? Essa pergunta ela tem dois aspectos. Uma é como você vai reter as pessoas de IA nas empresas, porque IA é uma área muito quente hoje em dia. E isso daí, na verdade, no slide que eu coloquei, eu consigo responder isso daí. Só voltando para o slide, deixa eu apresentar. Esse slide daqui fala isso daqui, essa parte da pergunta, tá certo? Que, na verdade, um dos problemas que você tem numa empresa que não é Google, Facebook e essas empresas que geralmente estão nos jornais o tempo todo, é que você vai ter muita dificuldade em contratar gente, tá certo? Se o pessoal não sabe o que você publica lá. Então, uma das coisas que eu sempre faço é botar publicação como parte dos meus objetivos, exatamente para ter acesso a esse pool de pessoas que normalmente você não teria, tá? Agora, outra parte da pergunta que pode ter sido o que você falou é que se você tem uma empresa, você pode usar IA para poder determinar, por exemplo, inteligência artificial, para determinar, por exemplo, qual que é a probabilidade de um funcionário sair. Na verdade, eu vi recentemente uma apresentação do pessoal tentando avaliar
algumas coisas que acontecem na empresa para ver qual que é a probabilidade do funcionário sair, e se a probabilidade for acima de determinado limiar, aí eles já começam a agir para tentar verificar o que eles podem fazer para melhorar a situação para aquele funcionário. Perfeito, Cláudio Honor. Tem mais uma pergunta, dessa vez é pelo Henrique Perim. Henrique Perim, ele é estudante de Engenharia de Sistemas na UFMG, e ele fez a seguinte pergunta: Professor Cláudio Honor, qual foi o maior erro que o senhor cometeu e o que você aprendeu com ele? Numa das empresas que eu trabalhei, a primeira coisa que você aprende, especialmente em área de alta tecnologia, é que se o pessoal que trabalha para você, eles não compram o que você está falando de schedule, na hora que o erro vai acontecer, eles falam assim: você que fez o schedule, não foi eu, o problema é seu. Então, eu tinha o meu time tinha um funcionário lá que ele não concordava com o schedule que eu estava fazendo, eu não negociei esse schedule internamente primeiro, e não é só o schedule, era a filosofia de como que a gente ia funcionar. E o que aconteceu foi que esse funcionário falou assim: eu não vou trabalhar aqui porque eu não concordo com o que você está tentando fazer, porque eu estava tentando botar um pouco de processo no desenvolvimento de software. Essa pessoa saiu, até acho que essa pessoa não fez uma má ideia, porque essa pessoa foi empregado número 100 do Google, e como empregado número 100 do Google, provavelmente ele acabou ganhando mais de 100 milhões de dólares, esse funcionário que trabalhava para mim. Mas isso mostrou para mim que, primeiro, quando você vai fazer qualquer tipo de alteração na dinâmica do grupo que você está trabalhando, você tem que montar um consenso no grupo, o grupo tem que concordar que isso daí é uma ideia boa. E, na verdade, existe um livro falando Why Transformations Fail, que eu já usei, depois que aconteceu isso comigo, a partir daí eu já usei esse livro diversas vezes, toda vez que eu tenho que fazer uma organização, uma mudança na organização, eu uso os princípios desse livro para poder fazer a transformação no grupo, na dinâmica do grupo. Ótimo, Cláudio Honor. Agora temos uma pergunta do Gibran. Gibran quer saber, se você pudesse dar uma dica para quem está construindo uma empresa de IA hoje, qual seria esta dica? Muito boa pergunta essa. Na verdade, eu vou voltar de novo para aquele slide. Esse slide, na verdade, se você pensar nisso daqui, não adianta você falar que você quer trabalhar, por exemplo, no espaço que já está ocupado por empresas grandes, porque não é aqui não, é aqui. Vai ser muito difícil, porque se você pegar, por exemplo, o Google hoje em dia tem quase 100 mil funcionários, a Apple tem mais de 100 mil funcionários, e vai ser muito difícil você ocupar espaço de onde eles já estejam ocupando, tá? Na verdade, essas grandes empresas, elas têm uma característica que é muito interessante, que toda vez que ela vai ocupar um espaço, ela vai ocupar inicialmente o espaço de long tail. Ela não vai ocupar espaço de long tail, tá certo? Ela vai ocupar o espaço onde tem um retorno maior para elas. E, na verdade, isso daí abre campo para você poder operar como empresa menor no long tail por um espaço, por um tempo bem grande até você colidir com ela, tá? Então, eu sempre procuro oportunidade onde eu consigo operar no long tail, porque aí eu não preciso ter que lidar eu posso ficar under the radar por um tempo bem maior até eu começar a colidir com as empresas maiores. Excelente. Temos aqui uma última pergunta. The Machine Head. Ele fez a seguinte pergunta: Professor, quão importante é o papel de um profissional em desenvolvimento de software, software engineer e DevOps em aplicações de IA? Isso aí é uma pergunta muito interessante. Se você for ver a maior parte das coisas que estão acontecendo hoje em dia em IA, tem uma apresentação do Andrew Nick, em abril, onde ele estava falando que a gente está movendo de uma área que é model-centric para uma parte que é data-centric, tá?
E não é só data-centric. Quando você fala data-centric, tem um escopo muito maior, que você está falando de DevOps, sabe? Confundir com MLOps. Ok, então eu vou falar do MLOps, depois eu faço DevOps. Depois eu falo de DevOps. Quando você fala disso daí, significa que você tem que lembrar que agora você está trabalhando com um volume de dados muito maior, você vai estar provavelmente treinando seus modelos no cloud, você vai estar servindo seus modelos no cloud, tá? E outra parte que é importante também é que o dado não está limpo nunca. O dado tem muita falha, muita coisa que está errada no dado, que você vai ter que limpar os dados que você tem. Então, em cima de ser modelos que são data-centric, significa que você põe uma ênfase maior no cloud, e botando uma ênfase maior no cloud, servindo modelos no cloud com microservices, aí entra o engenheiro de software ou o DevOps, significa que, na verdade, que é um cloud engineer, porque você está movendo com modelos com microservices e o fluxo de dados de microservices até você ver o que está acontecendo do seu modelo aparecer numa interface de uma web interface. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que o software engineer e o DevOps vai trabalhar muito mais em cima de cloud support, em cima dos fluxos de cloud support para uma aplicação de AI. Excelente, Claudio Nur. Você gostaria de falar alguma coisa para o pessoal que está aqui na live com a gente hoje? Queria dar uma mensagem final? Sim, uma coisa que eu acho extremamente importante é que não ignore matemática e estatística, tá? Hoje em dia eu me arrependo de não ter feito tudo que eu sei de estatística hoje, eu sei um pouco mais que eu sabia alguns anos atrás, mas não tenha medo e encare, porque machine learning, enquanto os modelos funcionam, tudo bem, você não precisa saber estatística e matemática. Quando os modelos param de funcionar, aí você tem que começar a entrar bem dentro de estatística, tem que começar a analisar o que está acontecendo com seus modelos, o que está acontecendo com seus dados, por que o negócio está se comportando dessa maneira. E aí envolve muito mais estatística e matemática do que você normalmente pensaria que você precisaria. Excelente, Claudio Nur. Pessoal, nós temos uma comunidade no Discord, como eu disse. Se você quiser entrar nessa comunidade, é só você clicar no link na descrição dessa live que você terá acesso. Agora o Gibran vai conversar com a gente e eu me despeço aqui de vocês. Até mais, pessoal. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer novamente a presença de todos, agradecer o Claudio Nur aí pelo tempo, né, que ele dedicou. Para quem não conhece ainda o Claudio Nur, sugiro dar uma pesquisada sobre ele, sobre a história dele. É um professor realmente inspirador aqui, muito orgulho, né, dele ser brasileiro e estar levando o seu conhecimento aí para o mundo inteiro. A gente tem muito que aprender com ele. E pessoas assim, elas inspiram a gente aonde que a gente quer chegar, né? Pessoal, sobre a comunidade, essa comunidade é aberta para todos, a gente está fazendo os eventos todos serão em português, nosso objetivo é tornar a inteligência artificial acessível a todos, tá? A gente precisa também conhecer os nossos laboratórios de inteligência artificial no Brasil, tem professores, tem laboratórios incríveis que são poucos divulgados, então uma de nossas missões nesses eventos vai ser esse também, tá? Vamos fazer um tour pelos laboratórios de IA do Brasil. Começaremos em Minas, mas vamos percorrer todos os estados brasileiros. Neste mês ainda a gente vai conversar com o professor de um laboratório da Universidade Federal de Viçosa, uma grande universidade brasileira também. Claudio Nur, muito obrigado, viu? Agradeço novamente aí pela contribuição que você tem dado aí pela divulgação científica aí do Brasil e do mundo. E agradeço a todos aí, pessoal. Boa tarde para vocês.